presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, foi derrotado numa tentativa de enquadrar a oposição com um decreto de lei marcial que jogou o país numa tremenda incerteza política. O gabinete da presidência lá na Coreia Coreia do Sul informou há pouco que pelo menos 11 ministros entregaram cargo e começa, evidentemente, agora a possibilidade de um pedido de impeachment prosperar. Informações com a nossa correspondente em Nova York, Mariana Giangiacomo. Foi uma madrugada marcada pela incerteza. Já era tarde da noite no horário local quando o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk, foi à TV anunciar que colocaria o país sob lei marcial. A decisão extinguiria liberdades democráticas e permitiria ao governo mobilizar tropas a qualquer momento, sob o pretexto de enfrentar um inimigo externo. Suk argumentou que a medida era necessária para combater forças comunistas do norte e eliminar elementos anti-Estado. A justificativa não convenceu e moradores de Seul saíram às ruas para protestar contra o governo, que já sofria com um Congresso controlado pela oposição e com baixíssimas taxas de popularidade. Até a liderança do próprio partido de Suk ficou contra ele. Durante a madrugada, parlamentares enfrentaram a barricada de militares e entraram à força no Congresso para avaliar as medidas de exceção. Todos os 190 representantes que estavam no prédio votaram para derrubar a lei marcial. Já era quase pela manhã em Seul e o meio da tarde no Brasil, quando Yoon Suk disse que respeitaria a decisão do Congresso e voltaria atrás no decreto. O caos que tomou as ruas de Seul reflete também a crise diplomática instalada na Península Coreana, envolvendo as maiores potências mundiais. O Sul é aliado dos Estados Unidos e visto como um anteparo ao avanço da influência diplomática da Rússia e da China, parceiros geopolíticos da ditadura instalada no Norte. Já Pyongyang resolveu desistir de qualquer tipo de tratativa com os adversários e apostar na escalada da ameaça nuclear para reafirmar a própria soberania. Washington e Pequim também intensificaram a disputa por meio do comércio internacional com a implementação mútua de tarifas e embargos. Nesta terça-feira, a China baniu a venda para os Estados Unidos de minérios raros usados na indústria americana. É uma resposta à decisão do governo Joe Biden do dia anterior, que limitou a venda de tecnologia de ponta ao gigante asiático. A gente tem que dizer, Rodrigo, começando por você aí em Xangai, aí no futuro, na China, quanto que o inevitável é algo que a gente não pode jamais tirar da nossa forma de enxergar as relações internacionais. A pegada da nossa roda hoje é sobretudo geopolítica. Pode-se dizer que a Coreia do Sul, na sua aliança com o Japão e os Estados Unidos, forma um acordo tripartite que talvez seja o principal, ou diria mesmo, o principal legado político-diplomático de Joe Biden. Isso agora parece estar aos pedaços? Eu acho que tem um pouco disso, sim. Os problemas da Coreia do Sul, às vezes, são um pouco locais, né? Tem uma frase famosa de que geopolítica importa, mas todos os problemas políticos são locais, toda política é local. Inclusive, naquela visão do parlamento, eu me lembro de ir para Seul, e todo mundo diz, não fique perto do parlamento porque tem protesto o tempo inteiro. Mas, com certeza, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos são o bloco do Ocidente na Ásia. E qualquer tipo de desestabilização na Coreia do Sul pode ser aproveitado pela Coreia do Norte para tentar ganhar mais influência, embora a Coreia do Norte também não esteja muito bem nesse momento. Tiago, aí em Washington, se a gente considera a situação que o Trump vai pegar agora, o tipo de postura ideológica do presidente da Coreia do Sul, que tentou essa jogada muito mal sucedida, a aproximação dele com o Japão, a gente sabe de todas as questões históricas entre Japão e Coreia, como foi difícil e trabalhoso para Washington conseguir que eles, de alguma forma, se entendessem. Sugeria que esse presidente hoje, nessa situação muito precária, se entenderia melhor com o Trump até. Como é que fica agora? Pois é, ele antecipou muito. Se ele já estava com essa ideia há um tempo, ele antecipou exageradamente, ele não combinou com ninguém. Foi uma atrapalhada, né? Ele foi convencido por vários assessores, ele tem assessores que são muito ferrenhos anticomunistas em suas narrativas, e ao longo das últimas semanas ele vinha, segundo uma pessoa da embaixada coreana que eu conversei, ele vinha há um tempo ouvindo já essas pessoas sobre algumas ameaças mais genéricas, de infiltração de espiões,
de um crescimento do comunismo, de que o sistema estava sendo contaminado pelo comunismo, mas em paralelo o que estava acontecendo mesmo é que sua popularidade estava caindo, existiam vários escândalos pequenos surgindo em cima dele, em cima da esposa, e claro, se ele aguardasse um pouco mais, mesmo para fazer essa atrapalhada que ele fez, talvez o impacto poderia ser um pouquinho melhor se o Trump já tivesse assumido o governo. Mas dificilmente, num país organizado, com um parlamento sólido, como é o caso da Coreia do Sul, isso iria ir adiante de qualquer forma. Ele perdeu uma oportunidade muito grande, ou ele vai ter um governo onde a sua credibilidade vai diluir cada vez mais, ele mal vai chegar na era Trump com um poder suficiente para usufruir dessa aliança, ou ele pode acabar até caindo fora antes disso com uma renúncia ou com impeachment. Rodrigo, eu queria voltar a um ponto da reportagem da nossa correspondente lá nos Estados Unidos, da Mariana Giangiacomo, quando ela menciona dois fatos das últimas 48 horas. Um deles é mais um passo na tentativa americana de sufoco tecnológico em relação à China. Há uma guerra no setor da produção de chips e os Estados Unidos tornaram essa guerra ainda mais acirrada. Os chineses responderam, em 24 horas depois, limitando a exportação de terras raras e de minérios estratégicos para os Estados Unidos. A Coreia do Sul tem um papel central nisso. Ela é importantíssima, tanto na produção de chips, quanto nessa aliança que você mesmo descreveu. Aliança ocidental nessa parte da Ásia. Como é que fica agora com essa crise? Então, tem algumas coisas interessantes nisso, porque a gente fala em minérios raros, mas os minérios não são raros, tá? A questão é que eles são raros porque eles eram produzidos em pouca escala até pouco tempo atrás. Existem esses minérios quase no mundo inteiro. Mas hoje, essa capacidade de produção está muito concentrada na China. E, com certeza, para a Coreia do Sul, fica um dilema. Quando as cadeias globais de valor estão sendo fragmentadas nesse sentido, a Coreia do Sul não tem matéria-prima, ela precisa importar matéria-prima para produzir a tecnologia dela. Nesse sentido, ela tem que fazer um jogo complicado de eu preciso da matéria-prima da China no primeiro momento, obviamente vão surgir no futuro outros produtores, isso não é um problema de longo prazo, isso é um problema de curto prazo. Essa jogada da China é uma jogada de curto prazo. Ela sabe que esses minérios não vão ser raros no longo prazo, mas no curto prazo isso pode gerar um problema de cadeia de suprimento que pode, inclusive, desestabilizar ainda mais o governo coreano, que ele, na verdade, eu acho que ele não chega ao final. Ele entrou em 2022 com uma pequeníssima margem, ele ganhou a eleição com 0,8% somente, não tem maioria no Congresso, tentou essa jogada louca, tipo, parece uma coisa desesperada, provavelmente vai cair, e se não for preso, como foram os últimos 4 presidentes coreanos, se não me engano, todos foram acusados e condenados por corrupção. Tiago, a gente tem que colocar nessa conta que estamos fazendo também, ou melhor dito, nessa equação que nós estamos tentando desenhar aqui para a audiência, também o que Trump propõe como políticas comerciais. Ele afeta diretamente a Coreia do Sul também, numa maneira extraordinariamente perigosa do ponto de vista do que seria até aqui um entendimento de países ocidentais. A gente colocando o Japão como país ocidental, não evidentemente sabemos que é um país do Oriente, mas a expressão ocidental aqui é aliança. Qual aliança o Japão pertence ou trabalha junto? Que tipo de situação se antecipa, partindo do que Trump diz que vai fazer em relação a práticas comerciais? William, o Trump ele deixa muito claro que ele vai literalmente seguir o slogan da sua campanha, né? American First. A partir do momento que ele resolve aplicar tarifas, ele começa isso num grupo de países que são países focados primordialmente na China e, consequentemente, em países que possuem uma aliança um pouco mais frágil em termos de afinidade com os Estados Unidos. O passo seguinte é a aplicação de tarifas em países considerados neutros, aqueles que não são inimigos, mas também não são tanto amigos assim. Nesse caso, entra o Brasil. O terceiro aspecto
são em cima de países aliados, e a aplicação dessas tarifas podem variar de 8% até 15%, envolvem a Europa e envolvem também, potencialmente, a Coreia do Sul. A partir dessa situação, e dentro de um contexto onde o acesso a esses minerais, no momento, na jogada de curto prazo, como o Rodrigo agora descreveu, isso prejudica muito a capacidade da Coreia do Sul de fazer um planejamento de exportação de curto prazo. E isso prejudica ainda mais a capacidade de um governo que tem uma popularidade baixa, um problema de percepção econômica muito grande. O Trump, né, dentro dessa jogada, ele acaba percebendo que ele vai isolar determinados aliados por um lado e ele acredita que pode trazer aliados por outro lado, principalmente na linguagem ideológica. A China observa tudo isso e a China vai começar a fazer algo que não é tão comum para a China fazer, que são jogadas de curtíssimo prazo e curto prazo, como que o Rodrigo descreveu. Isso pode gerar uma situação onde a China ela pode acabar vendo uma vantagem não só na aplicação de tarifas do Trump, mas também nos incentivos e benefícios que o Trump pode dar para empresas americanas investirem mais dentro dos Estados Unidos e menos fora dos Estados Unidos, e aconteceu um fenômeno como aconteceu quando uma montadora americana saiu do Brasil e uma montadora chinesa chegou no Brasil. Se a situação se tornar tão interessante para empresas americanas voltarem a investir dentro dos Estados Unidos e diminuir seus investimentos fora, você pode ter um crescimento das empresas chinesas em determinados mercados, principalmente América Latina e África, e uma diminuição de empresas americanas, mesmo com a aplicação de tarifas. A Coreia do Sul ela se encaixa numa situação perigosa por conta mesmo sendo aliada dos Estados Unidos. Rodrigo, por último, que tipo de observação a China faz da crise da Coreia do Sul, um aliado importante dos Estados Unidos, em relação à capacidade americana de projetar influência e poder nessa região vital para a China? Eu acho que a China tem objetivos de longo prazo que são muito mais importantes do que essas desestabilizações de curto prazo. Obviamente, o que a gente pode estar tendo é o início de uma crise global que pode estar começando na Coreia, também está começando na França, porque você também está tendo uma crise de confiança nos títulos públicos franceses, que chegaram a ficar render mais do que os títulos gregos, para você ter uma ideia. E se isso começar a se espalhar, o processo de polarização mundial pode se acelerar. E nisso a China vai aproveitar para espalhar sua influência pelo mundo. E os Estados Unidos diante disso, Tiago, para terminar? Os Estados Unidos, diante disso, ele pode voltar-se mais para dentro, e isso vai dar uma sensação de sucesso dentro dos Estados Unidos, e que pode acabar sendo positivo para o Trump, mas os Estados Unidos vai perder influência no resto do mundo, e perdendo essa influência no resto do mundo, no fundo é o que a China quer, e o caminho do comércio é o caminho onde a China entende que ela pode se amplificar e ter uma presença mais forte em países que outrora foram sempre influenciados pelos Estados Unidos.